De médico e louco, todo mundo tem um pouco, e a gente vai falar sobre o papel da fisiatria na reabilitação na terceira idade. Eu recebo o Dr. André Pedroso, ele é especialista em medicina física e reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Clinical Fellow de Neuroreabilitação pela Wake Forest University e vai ajudar a gente aqui com orientações de como viver mais, viver melhor e principalmente qual o papel da fisiatria após os 60 anos de idade. Dr. André, muito obrigado pela sua participação. É um grande prazer, Fernando. É isso aí, começa agora o nosso Olho Clínico sobre fisiatria. André, para a gente começar, qual que é a diferença básica, que eu tenho certeza que muitas pessoas nem escutaram o nome da especialidade alguma vez na vida, entre a fisioterapia e a fisiatria? Bom, Fernando, assim, a fisiatria é uma espécie de apelido hoje em dia. O nome da especialidade é Medicina Física e Reabilitação, né? Nós somos os fisiatras, mas de qualquer forma a gente tem esses dois aspectos, da medicina física e da reabilitação. Há uma diferença de formação, né? Nós somos médicos, fazemos medicina e depois tem uma residência específica na área já de 3 anos para chegar a praticar a fisiatria. Já a fisioterapia é um curso de superior, né, de 4 anos, em que se faz muitas vezes direto na profissão, e aí muitos e muitas fazem outros cursos complementares, tudo mais, mas de qualquer forma tem essa questão da formação, assim como na fisiatria as subespecialidades, né? E agora na abordagem, no escopo da prática, a diferença maior é que a gente age como um médico mesmo. A gente tem todas as ferramentas da medicina, a gente pode pedir exame, pode prescrever medicações, pensar em impedir ou fazer bloqueios anestésicos, infiltrações, esse tipo de coisa, que podem ajudar no cuidado clínico do paciente, e tem o aspecto meio gerencial, porque tem muitas coisas acontecendo, tem muitas terapias, tem muitas coisas que a gente precisa entender o ponto do paciente, tanto na clínica, do que ele está vindo de clínico, se ele está saindo numa enfermaria, se ele está em casa, que resposta ele teve a outros tratamentos, toda uma questão clínica integrando com o que ele tem de doenças prévias e integrar com o processo de reabilitação para chegar nos objetivos funcionais. Agora sim, o que a fisiatria pode ajudar para o pessoal que tem mais de 60 anos, por exemplo, em especial? Tem muitas coisas, né? A gente tem primeiro, a gente entende a questão da senescência, né? Tem um envelhecimento, há um processo de envelhecimento. A gente tem grande respeito por geriatras, gerontólogos que acompanham esse processo especificamente, mas várias coisas acontecem aí conforme vai passando o tempo, né? E que a gente começa a ter várias mudanças em que a gente pode eventualmente intervir. Mas tudo começa de uma avaliação clínica, como eu falei, das coisas que o paciente tem de clínico e funcional. A gente integra tudo que ele tem, as capacidades residuais, as incapacidades, o que está acontecendo. Às vezes a gente lança a mão de alguns instrumentado, né? Não necessariamente só uma avaliação clínica, mas também muitas vezes a gente faz uma análise de bioimpedância elétrica para saber composição corporal. A gente tem um sensor inercial para ver equilíbrio. Agora, hoje em dia, a gente tem usado uma ferramenta de avaliação cognitiva aumentada por inteligência artificial, em que o paciente a gente consegue dar uma ideia geral de se ele tem algum déficit, se ele não tem. Isso tudo pensando na hora de traçar os objetivos, se a gente não vai ter um freio aí no meio que a gente não estava esperando. Então a gente precisa saber para poder passar por isso também. De repente vai precisar de uma avaliação neuropsicológica formal, vai precisar de intervenções nesse ponto, e a gente não estava nem esperando, só estava vendo lá uma troca de joelho, só estava vendo uma coisa mais pontual, quando a gente teria muito mais coisa para ver. E tem as questões físicas que que a gente aborda tanto nos idosos, né, como nas outras idades também. Agora sim, em linhas gerais, né, pegando a sua posição como especialista, que é uma posição privilegiada em relação a isso que eu vou perguntar. Quando eu escrevi o livro Cérebro Ninja, eu lancei ali uma provocação dizendo o seguinte: como neurocirurgião, eu já observei muitos pacientes que
passaram por uma situação extrema e quase morreram, como um acidente vascular encefálico, um traumatismo crânioencefálico, um trauma raquimedular, uma cirurgia neurológica para uma hidrocefalia, e depois que passam pela intervenção, e aí começa um processo de reabilitação com fisioterapia, com fono, com fisiatra, até com um olhar diferente da nutrição, da terapia ocupacional, a gente lança a mão de uma coisa chamada neuroplasticidade, e a gente percebe que o cérebro responde. E aí vem aquela pergunta, né, que eu de alguma forma eu abordo no livro, eu falo assim, puxa, você vai esperar ficar doente para aí começar a trabalhar com o seu cérebro, com o seu corpo? Porque a gente percebe que dá para fazer coisas incríveis com o paciente. E aí me vem a seguinte questão para você, André. O que a gente poderia imaginar de comportamentos que a gente poderia adotar na vida para construir uma poupança de saúde, para quando chegar na terceira idade, esse impacto da própria senescência ser menor? Porque tem coisa que não é doença, e tem coisa que eu sei que a fisiatria já sabe, né, o que funciona e o que não funciona. O que eu poderia já adiantar em relação a isso? Essa é uma ótima pergunta. Realmente, a grande questão aí é como você vai chegar na chamada terceira idade. Se ela chegar na terceira idade tendo tudo isso controlado, ela já está na frente, né? Não que a gente não tenha o que fazer até controlar, não nós, mas outros colegas, controlar essas próprias coisas. Mas dentro disso tudo ainda tem a parte física, que é importante colocar aí nesse cofrinho aí da poupança, a questão da massa óssea, ao longo da vida ter um grau de atividade física para manter uma massa óssea melhor. Quer dizer, não é só massa muscular, né? Massa muscular também é uma outra coisa. A sarcopenia é muito comum entre idosos, né? E muitas vezes a gente tem visto e tem feito suplementação. Que antes sarcopenia era uma é perda de músculo. A pessoa percebe que ela vai ficando mais flácida, com menos força. O volume do braço, da perna diminui mesmo. E muitas vezes isso não aparece muito. Se o paciente for um pouco mais fortinho assim, fala, sim, nossa, porque tá saudável. Sim, você vai ver vai fazer uma avaliação de composição corporal, é muita gordura e pouco músculo, né? Sim. E gordura visceral, são coisas que realmente podem causar inflamação. E a atividade muscular, por exemplo, o exercício regular, consegue pelo menos abrandar esse processo? Porque é natural, consegue né? ganhar também, na verdade. Né? Isso, nessa capacidade, isso são coisas que de fato há ganho mesmo na terceira idade. Mas pensando na poupança, a questão da consciência corporal também, muitas vezes tem pessoas que até têm músculo, mas eles não têm uma proteção à queda, não tem uma equilíbrio para percepção, são coisas que se treinam, mas que assim, ao longo da vida, se a pessoa puder ter também é muito interessante, tiver uma abordagem específica para isso, né, alguns tipos de treino, evitar ficar só musculação, só hidro. A gente vê algumas pessoas que fazem coisas que são até boas para algumas coisas, mas são muito específicas, elas não para pensar numa proteção já não é tão interessante. Uma coisa monótona, uma atividade monótona que às vezes não dá uma proteção porque precisaria para o dia a dia. Não dá o desafio. Se você não tiver o desafio para sei lá, um Tai Chi Chuan, por exemplo, é uma das coisas que mais previnem queda é fazer Tai Chi Chuan. Então é uma coisa que você não tem um desafio que você realmente tenha você consiga ter aquilo controlado naquele momento e, em cima daquilo, na hora que aparecer um degrau aí inesperado na calçada, você não cai. Então esse aqui é o objetivo disso. E aí pensando nas outras coisas, né? Cognitivo, manter a saúde mental, manter atividade, manter relacionamentos, se necessário tratar a depressão, se tivesse aparecendo no meio do caminho. São várias coisas que no fim das contas ajudam a chegar, e quando você chegar, você tem que manter e melhorar, porque muitas coisas também podem melhorar. André, para a gente terminar aqui em alta, eu queria convidar você para a gente fazer um mito e verdade, sabe? Dentro da medicina física e reabilitação, ou fisiatria, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão escutando aqui pela primeira vez o nome da especialidade, esse quadro que a gente tem, né, que fala de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Vamos lá? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Ó, descansar é geralmente a melhor cura para a dor? Não, só a dor aguda. Se você for pensar numa fratura, que você precisa proteger, que você tem uma fratura de vértebra, alguma coisa assim. Agora, na dor crônica, a partir de um certo momento não pode, tem que haver atividade. Esse negócio de quietinha, ela tá ótima, não. Tem que ter atividade. Tem uma síndrome que chama síndrome do imobilismo, né? Não é isso? Síndrome do imobilismo é o que junta tudo. Aí vai ter sarcopenia, vai ter piora tudo. A pessoa quietinha não tem nada, mas vai querer fazer qualquer coisa.
fica cada vez mais difícil. Então, isso a gente não pode deixar acontecer. Então, quer dizer, isso aqui é um mito, né? Descansar não é geralmente a cura para dor, depende, né? É bem para fase aguda e olhe lá. O aumento da dor é inevitável à medida que a gente fica mais velho? Olha, inevitável a gente nunca pode dizer. Eu conheço idosos que realmente não tem, mas é muito difícil, porque tem a sobrecarga articular com o tempo, a doença degenerativa, tem doença degenerativa na coluna, de articulações, de ligamento, de disco, que aí pode ter compressão, tem outras doenças clínicas que podem levar a dor, diabetes, doença obstrução arterial crônica, várias coisas aí que eventualmente levam para possível sempre que não dá para dizer que é inevitável, mas é muito frequente e a gente tem que lidar com isso, né? A pessoa tem a dor, mas tem a vida dela, de repente a gente consegue achar formas de tratar e integrar, de chegar num ponto que tá confortável. Sem prejuízo para o dia a dia, né? Funcional. Não, claro. Mais um. A dor crônica, ela está relacionada com depressão? Essa pergunta é boa, hein? A dor crônica e depressão, elas têm algumas coisas em comum, inclusive neurotransmissores, como você sabe muito bem, né? Então, eles compartilham os neurotransmissores e é relativamente frequente. A dor pode ser considerada um sintoma de depressão e também durante um processo doloroso, incapacitante e tal, a pessoa pode chegar a ter depressão. São coisas que meio que se alimentam, mas tem formas de tratar. Uma delas é o próprio medicamentoso. Uma das coisas que eu mais faço nesse aspecto é escrever carta para o psiquiatra, por favor, considerar as medicações que... Aí eu já falo aquelas que me ajudam mais aí, em termos de modulação da dor. E o enfrentamento, as terapias, como que tudo pode melhorar. Mas sim, é bastante frequente. Não é inevitável, mas... Agora, a última pergunta aqui que eu tenho certeza que vai incomodar as pessoas. A gente pensa assim, o indivíduo tem uma dor, no dito popular fala o quê? Vai na farmácia, compra um analgésico e tá tudo bem. Mas tem uma pergunta que eu quero te fazer que é um mito, é uma verdade, enfim, isso aqui vai ajudar muita gente que está escutando a gente aqui. O uso de analgésico para dor, ele pode levar à dependência? Pode. Pô, isso é seríssimo. Aí a gente fala, porque é verdade, pode levar. Agora vamos contextualizar. Primeiro, no Brasil a gente tem uma bênção chamada dipirona, que é um ótimo analgésico que não dá dependência. Não dá dependência? Não, pode dar uma dependência psicológica, de uso inadequado, tudo mais, mas uma dependência física como opioide, que é o grande vilão aí, né? Até muita gente diz que se os Estados Unidos tivesse dipirona, não estava em epidemia de opioide, mas isso nunca você vai saber, né? Mas de qualquer forma, além disso tem a questão os neuromoduladores, né, outras medicações que ajudam no sistema supressor, a gente não tem grandes preocupações com depressão, com dependência. Agora, os opioides em si podem ter. A questão é quando, para quem, em que momento, quando começar, quando tirar. Pode ser um grande amigo, como eu falei, tem paciente que pode tomar e deve tomar antes de fazer terapia, porque se ele não tomar, ele vai ter muita dor e não vai acabar não fazendo, ou vai ter dor e vai se distrair, não vai conseguir aprender o que ele precisava ali. Então, muitas vezes a gente até, se necessário toma, peraí, mas isso vai ser necessário. Então que a gente tem eventualmente um uso criterioso, né, quantos por dia, como vai ser. Hoje em dia nós temos formulações de longa duração, que o paciente não precisa ficar aquele negócio de vou parar para tomar, não fica aquela neura de ficar, ele tem um nível de analgesia já, até adesivo, tudo tem uma analgesia maior conforto que a gente permite não usar tanto, mas é uma preocupação com certeza, a dependência de opioide. Saiu um trabalho, mais de 7.000 pessoas, mostrando fatores com evidência científica que impactavam na longevidade. Alguns deles são clássicos, mas provados agora. Por exemplo, não fumar, não ter vários episódios de intoxicação alcoólica, gerenciar o estresse, e assim vai, né? E um dos itens que tem lá é não abusar de medicamento opioide. Eu acho que isso que você falou, né? Isso se aplica bastante para a América do Norte, Estados Unidos. Aqui tem todo um certo controle e a gente tem analgésicos que podem ser utilizados e são preferíveis, né, antes de chegar naquele ponto, né?
E as outras coisas, né? Porque agora eu falei só de medicação, mas se a pessoa está tomando opioide porque tem dor, mas e aí, está fazendo o que mais para dor? Está fazendo a fisioterapia, está fazendo as outras terapias, tá, eventualmente, se precisar de um bloqueio anestésico, uma coisa desse tipo. São várias coisas aí que vão diminuir a necessidade do opioide. Então, se você for fazer essa conta aí de quantos opioides ele tomou na vida, se de repente, depois de uma coisa traumática, ele tomou muito por um tempo, mas foi possível fazer outras coisas que permitiu sair daquilo, no final das contas, ele não somou tanto opioide assim. Então, um cuidado aí que a gente vai tendo no cuidado mais de longo prazo que permite ficar do lado seguro dessa estrada aí, em termos de cuidado. Doutor André, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas explicações. Foi um grande prazer. É isso aí. Bom, você gostou? Dá um like aqui, curta, comente, escreva a sua dúvida. Doutor André e eu vamos olhar com muito carinho, tá? E compartilha para todo mundo. Informação é muito importante, pessoas instruídas vivem melhor. Uma boa semana para todo mundo, um beijo no coração.